emoção no ar. Vem pra cá, vem pra cá. É só ligar e participar com a gente. A nossa sintonia levanta o astral. Melhore o seu dia que é bem diferente. Com a sua companhia vai ser mais legal. Rádio Serrano 87 FM, a rádio que toca o seu coração. Este programa é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado sendo exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Vem aí mais um campeão de audiência. Entra no ar, na nova Rádio Serrana FM. O programa Performance News. Cultura, política, empreendedorismo. O comentário autêntico do jornalista Marco César. Apresentação, jornalista Marco César. Olá, meus caros ouvintes da Rádio 87.9. Eu sou o jornalista Marcos César, com o programa Performance News. Iniciando o nosso programa com o quadro Momento Cultural. Fique por dentro. Bom, meus amigos, hoje nós temos aqui um assunto ligado à cultura que aparentemente pode não se dar assim tanta importância, mas eu acho que é legal a gente se aproximar e criar mais intimidade com esse assunto. Afinal de contas, é algo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Eu sempre procuro um assunto que tem alguma ligação com o período, com a data, com a proximidade da edição, né, da apresentação do programa. E esta semana nós tivemos, dia 10, uma data não muito lembrada, e o interesse aqui também nosso é estar resgatando, é estar trazendo assuntos que não são assim tão comentados em outros veículos, em outras reportagens, né? Então eu trago hoje aqui uma avaliação, uma análise sobre o telefone, porque nós tivemos dia 10 o dia do telefone, comemora-se no dia 10 de março o dia do telefone. Por quê? Porque dia 10 de março é o dia que foi registrada a patente da invenção do telefone, certo? Mas, amigos, vamos imaginar a nossa vida hoje sem o telefone. A nossa vida hoje sem o telefone seria algo muito complicado, muito difícil, né? Você já viu que o telefone faz parte do nosso cotidiano, que é muito complicado levar a vida sem esse aparelhinho, não é verdade? Pois é, então que tal nós conhecermos um pouquinho da história desse aparelhinho que completa tanto hoje a nossa vida, né? Vamos falar aqui um pouquinho da origem. Como eu disse aqui, dia 10 de março é considerado o dia do telefone, porque em 1876, há 145 anos, né, foi registrada a primeira patente da invenção, que foi criada pelo inventor e cientista Alexander Graham Bell, se pronuncia Graham Bell, né? E em maio desse mesmo ano, ele, com seu invento já patenteado, ele participou da exposição internacional comemorativa ao centenário de independência americana na cidade da Filadélfia, que ele levou o aparelho, né, montou lá um stand e levou o aparelho para apresentar, para ser visto, né, como aquela invenção, ser apreciada inclusive pelos juízes do evento, para que aquilo se tornasse algo assim mais oficial, indo além da patente, né? Então ele lá nessa exposição na cidade de Filadélfia,
De início, ele não teve essa resposta, digamos assim, nem do público, nem dos cientistas, nem dos juízes do evento. Não deram muita atenção ao stand de Grambel, em consequência também não deram muita atenção ao produto que ele estava apresentando, né? Então, o que acontece? Em determinado momento da exposição, para nossa surpresa, né? Vamos falar aqui um pouco, aparece lá no stand de Grambel Dom Pedro II, imperador do Brasil. E Dom Pedro II, ele havia se encontrado com Grambel semanas antes, dias antes, né? Num outro evento. Então reconheceu Grambel e o cumprimentou efusivamente em um bom inglês, né? Em seguida ele testou o aparelho e ele exclamou em voz alta, né, diante dos presentes, a seguinte frase: "Meu Deus, isso fala", né? Então, a partir desse momento, foi despertada assim uma curiosidade por parte de outros presentes, outros estandes, outros presentes na feira, né? Aquele evento, acorreram ao stand de Grambel e começaram a conhecer aquele equipamento, né? Aumentou sobremaneira a visitação. Isso aí então abriu as portas para a aceitação naquele evento, pelos juízes da exposição, né? O equipamento de Grambel. Então foi assim, Dom Pedro II que abriu essa porta com essa visita, né? Que ninguém estava dando atenção a Grambel. Ele foi quem chamou a atenção para isso aí. Vale salientar que Dom Pedro II, ele havia encontrado Grambel na cidade de Chicago dias antes, num encontro onde estava se discutindo a questão da invenção dos motores elétricos na Universidade de Boston. Universidade de Boston, eles estavam discutindo a questão da invenção do motor elétrico. E então Dom Pedro era também, nosso Dom Pedro, que era o imperador, ele era um cara altamente preparado, ele era considerado também um cientista, um estudioso, ele estava sempre presente nesses eventos e tinha conhecido Grambel nesse evento dos motores elétricos, dias antes, né? Daí nasceu essa amizade, esse segundo encontro, né? Já no episódio do telefone. Mas Grambel, ele tinha conseguido fazer esse registro da patente no dia 10 de março de 1876, horas antes de um outro inventor chamado Elisha Gray, que havia criado também um equipamento com essa mesma finalidade, ou seja, a transmissão da voz humana através da corrente elétrica. Essa é a descoberta do telefone, a transmissão da voz humana através da corrente elétrica. E o Elisha Gray também estava tentando registrar esse seu invento. E Grambel conseguiu registrar o invento dele, que era a mesma finalidade, horas antes, né? Daí surgiu, deu-se início a uma das mais longas batalhas judiciais por patentes da história. Grambel enfrentou mais de 600 ações judiciais reivindicatórias do direito à patente, mas ele ganhou todas. Então, isso é mais uma curiosidade da história do telefone, que com esse registro da primeira patente, ela teve 600 ações judiciais contestando e reivindicando outras paternidades, né? Vamos falar um pouquinho dessa evolução, a evolução desse pequeno aparelho hoje, né? Que ele, quando nasceu, era um aparelho grande. Teve vários modelos até chegar a esse pequeno aparelho que é hoje, né? Mas ele, quando começou, tinha formato de ser um equipamento com duas peças ligadas a um fio e tal. Tem toda uma evolução, né? Mas a grande maioria das pessoas que hoje usufruem das facilidades e dos confortos proporcionados pelos moderníssimos smartphones não fazem nem ideia, né, da estrada percorrida para se chegar a esse estágio atual. Em 1876 foi inventado o telefone, 1876, mas este funcionava de forma muito rudimentar, né? Muito rudimentar. Ele vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Em 1893 foi criada a primeira transmissão de voz em telefonia sem fio. Então é 1893 a primeira experiência de transmissão de voz sem fio. Isso é que também dá origem à invenção do rádio, viu, Paixão? E por incrível que pareça, quer dizer, não é incrível não, não é incrível que pareça não, por sorte nossa, digamos assim,
prestígio nosso, quem inventou a questão da transmissão da voz sem fio foi um brasileiro. No ano de 1893, o padre católico Landel de Moura, né? Ele era um gaúcho, ele também era cientista, ele que inventou a transmissão de voz sem fio, pelas ondas magnéticas, né? Pelas ondas magnéticas, que dá origem tanto ao telefone sem fio, como é o início da era do rádio. Landel de Moura. Ele nasceu no ano de 1861, né? Em 1893 ele teve essa invenção, né? E ele faleceu no ano de 1928, né? 1928. Ele nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E em 1978, já não tão longe, né? É que foi inventada a telefonia móvel celular. Nasceu no Japão, no ano de 1978. Chegando ao Brasil somente 20 anos depois, 1998, é que chega a telefonia móvel celular ao Brasil, certo? Da época em que foi criado até os dias atuais, o telefone tem se atualizado de forma muito rápida, né? Muito rápida, em seus modelos e funções, trazendo a cada dia mais inovações e facilidades para os usuários, não é verdade? Hoje, um pequenino aparelho de telefone celular, ele traz uma incrível capacidade de funções e aplicativos que equivalem, para a gente fazer uma comparação, equivalem aos poderosos computadores usados nas missões espaciais que levaram o homem à Lua. Você vê que quanto é potente, né, um aparelhinho desse hoje, o quanto é que a gente evolui nessa questão de equipamentos. Eu, pelo menos, num depoimento assim mais pessoal, né, eu sou de uma época em que o telefone era um produto assim de luxo, né, para poucos. Eu sou da época em que, quando foi criado o Telex, talvez assim, grande maioria da população que nem saiba o que é Telex. O Telex era um equipamento grande, tipo um birô, com um teclado, com um rolo, com papel, e você transmitia uma mensagem escrita, que essa mensagem você digitava em outro lugar e ela era redigitada no teclado automático, imprimindo no papel ali, na hora. Isso era o Telex, que era muito usado por bancos para transmissão de ordens bancárias, de créditos, correspondências oficiais nas repartições, onde existia o tal do Telex. Depois surgiu o fax, né, que já é uma coisa mais moderna, já é da minha época trabalhando como profissional, e eu ficava assim, impressionado como é que aquele danado daquele equipamento recebia como hoje um documento, um papel, e aquela cópia, aquela imagem saía lá em outro ponto distante, em qualquer outro país. Eu ficava impressionado com aquilo ali, né? A mente das pessoas não alcançavam aquele avanço. E hoje é tudo tão simples, né? Tão moderno. Só que a gente não entende, viu, Paixão? Como é que isso foi feito, como é que se faz. A gente sabe operar, a gente sabe meter o dedinho lá e tal. Mas para se construir um aplicativo, um aparelho desse, quem sabe fazer um chip? Não é verdade? Então isso aí é um conhecimento para poucos. Aqui vamos trazer também, amigos, ainda sobre o telefone, uma curiosidade também de prestígio do nosso país, do nosso Brasil. O Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, que era a sua capital, na época, né, abrigava o governo do Império, a família imperial, essa coisa toda, foi a segunda cidade no mundo, ou seja, o Brasil foi o segundo país do mundo, sendo Rio de Janeiro a segunda cidade no mundo a ter o telefone, logo depois da invenção, né? Rio de Janeiro foi a segunda cidade do mundo a ter telefone, depois de Chicago, nos Estados Unidos. Então, quando iniciou, né, em 1877, que o telefone foi criado em 1876, no ano seguinte só existia telefone em Chicago e Rio de Janeiro, no mundo. Chicago, Estados Unidos, e Rio de Janeiro, né? Isso ocorreu devido à amizade firmada entre Grão-Bel e Dom Pedro II, até pela questão da consideração, né? Dom Pedro II foi que lá naquela exposição, digamos assim, entre aspas, salvou aquela situação do desprestígio que estava tendo o stand em que Grão-Bel apresentava o seu invento, né, o telefone. E Dom Pedro, com a sua chegada, com a sua exclamação, com a sua, né, com a sua impressão sobre o
o equipamento, é que despertou a atenção, né? Então, essa telefone instalado no Brasil, foi instalado na residência, né, imperial, exatamente no Palácio da Quinta da Boa Vista, que hoje é a Biblioteca Nacional, que era a residência imperial. E ele ligava a casa do imperador, a residência oficial, às casas dos ministros. Interessante é que esses primeiros telefones, eles só ligavam de um aparelho para outro. Era uma ligação direta. Era um fio, era através de fio, e ele só ligava de um equipamento para outro, certo? Ou seja, para que isso funcionasse, essa comunicação lá através do telefone, era preciso que Dom Pedro tivesse um aparelho para falar com cada ministro. Então ele tinha na casa dos ministros um aparelho e lá no palácio dele também tinha mais um aparelho para cada ministro. Era um sistema muito, muito rudimentar, né? Muito rudimentar. Mas o telefone, ele se popularizou rapidamente, né? Com um grande número de linhas, foram criadas as centrais telefônicas, que eram operadas por telefonistas, e permitiam as ligações para todos os números de uma central. Era criada num determinado local uma central e havia uma operadora que tinha um horário de expediente, então você só podia fazer ligações também dentro de um horário de expediente que tinha alguém para operar aquele sistema, né? Era algo muito difícil. Logo em seguida, os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul também implantaram as suas centrais telefônicas. E aí deu-se início à exploração comercial dessa atividade da telefonia com as concessões do governo. A partir de 1920, aí nós começamos a dispor dos telefones de uso público, porque telefone era um artigo de luxo. Até a década de 70, mais ou menos, início da década de 80, que não é tão distante, o telefone, para você ter uma linha telefônica numa residência, era quase o preço de um automóvel. Era algo muito caro, né? Algo muito caro. Então surgiram os telefones de uso público, né? A partir de 1920. Os famosos orelhões, que eram instalados em praças, esquinas, calçadas de diversas cidades brasileiras. Então, na grande maioria das localidades, o orelhão era o único aparelho disponível para a população. Eu acredito que aqui em Lagoa Nova tenha sido durante muito tempo um único orelhão para atender a toda a população, né? Eu me lembro muito bem, eu trabalhava já com assessoramento político, década de 80, e tinha municípios que a gente, para falar com uma pessoa, tinha que ligar para aquele orelhão, alguém atendia e dizia, ligue daqui a 10 minutos, daqui a 20 minutos, que mandava chamar na casa. Às vezes tinha um boy, um garoto, uma pessoa que ficava para atender e correr na casa da pessoa para chamar que ia chegar uma ligação. Era uma dificuldade muito grande. E hoje você tem um telefone debaixo do travesseiro, acorda, dorme a hora que você quer, você liga para qualquer lugar do mundo, né? Então isso é um conforto muito grande em relação a anos atrás. O Brasil atingiu seu ápice de número de orelhões no ano de 2001. Né? Ano de 2001, quando chegamos a atingir quase 1.400.000 unidades de aparelhos instalados Brasil afora, né? Brasil afora, um número de 1.400.000, quase 1,5 milhão, 1.487.000 aparelhos instalados. E isso, até o ano 2020 agora, isso só vem reduzindo, né? Vem reduzindo, chegando-se a ter, no momento, dados de junho do ano passado, cerca de 180 mil, um pouco mais de 10% do que se tinha em 2001. Então, nesses 19 anos últimos, então vamos considerar assim nos últimos 20 anos, com essa retirada, desinstalação de telefones públicos, dos famosos orelhões, nós hoje temos em torno de 180 mil. Foi uma redução de 86% em 20 anos, devido à evolução do equipamento e à facilidade que hoje todo mundo tem de ter um telefone, né? Hoje o orelhão é considerado um equipamento em extinção, né? E some das ruas em todo o país. E a maioria dos poucos que ainda restam não funciona. Mas também, né, com o celular na mão, quem danado vai lembrar que um dia existiu o tal do orelhão, que foi preciso se usar o orelhão, né? Vai chegar um tempo que ninguém vai nem lembrar que existiu. Ainda tem algumas relíquias por aí, porque nós temos ainda no país 180 mil instalados.
A situação assim de equipamentos no país, né? Conforme dados oficiais, nós temos hoje no Brasil 424 milhões de dispositivos digitais em uso, certo? 400, vamos atentar bem para esses números. 424 milhões de dispositivos digitais em uso, segundo o estudo revelado pela Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês de junho de 2020, ou seja, 8 meses atrás. O número de smartphones dentro disso aí, de aparelhos de telefone, chega a 234 milhões, certo? E a soma que chega a 424 milhões é quando se inclui outros equipamentos como tablets e notebooks. Mas de aparelhos de telefone, smartphones, nós temos 234 milhões. Vale salientar que a nossa população é de 213 milhões de habitantes hoje. O que significa que nós temos em torno de 21 milhões de aparelhos telefônicos a mais do que a população. E para a gente fazer assim uma ideia, o Rio Grande do Norte todinho tem 3 milhões e meio de habitantes. E nós temos 7 Rio Grande do Norte a mais em aparelhos de celular do que a população do Brasil. Ou seja, todo brasileiro com um aparelho na mão, nós temos ainda em torno de 6 Rio Grande do Norte com mais de um aparelho. É muita coisa mesmo, é muito aparelho espalhado por aí. Nós vamos aqui já para encerrar essa parte do momento cultural, né? Fazer mais um comentário, né? Para encerrar essa parte do momento cultural ainda sobre o telefone, que eu falei tudo isso e eu preciso encerrar dizendo assim um pouquinho de quem foi Graham, né? Que foi o inventor do telefone, que hoje a gente tem nos proporciona todo esse conforto, né? Essa facilidade de vida. Quem danado foi Graham, né? Alexander Graham Bell é o seu nome, né? Ele foi um cientista, inventor, fonoaudiólogo, né? Ele foi também fonoaudiólogo, resolveu estudar a fonoaudiologia porque ele tinha a sua mãe como surda e ele, para essa convivência, para ajudar e coisa e tal, ele se especializou na fonoaudiologia, no estudo da audição, né? E, coincidentemente, também o destino o levou a criar esse aparelho audiofônico, que é o aparelho, é o telefone, né? Que é o telefone. Ele era britânico, ele nasceu na Escócia, né? A Escócia fazia parte do Reino Unido, então, portanto, ele era britânico, mas era naturalizado norte-americano. E ele, depois do telefone, ele foi o fundador de uma das maiores empresas que o mundo teve, que foi a Bell Telephone Company, a empresa protagonista na implantação do telefone como meio de comunicação de massa em escala internacional. Então ele foi o fundador dessa grande empresa que é a Telephone Company. Graham Bell, ele nasceu no dia 3 de março de 1847 e faleceu no dia 22 de agosto de 1922. Além do telefone, ele também criou um outro equipamento chamado fotofone, criou o audiômetro e o detector de metais, entre outros equipamentos. Esse é o nosso inventor do telefone, né? O Graham Bell, Alexander Graham Bell. Ok, meus caros ouvintes, com essa apresentação do inventor do telefone, que hoje transformou-se em algo tão importante para a praticidade de nossas vidas, eu encerro o quadro Momento Cultural do programa Performance News de hoje, agradecendo aí o interesse daqueles que estão nos ouvindo, né? E desejando que esse conteúdo aqui abordado possa enriquecer um pouco, né? Acrescentar um pouco na cultura de cada um. Acho que é muito importante a questão de conhecimento. E conhecer é um campo muito vasto, o campo do conhecer é um campo muito vasto. É o somatório dessas pequenas coisas que pode transformar a nossa vida, que pode nos tornar uma pessoa melhor nas nossas decisões, nos nossos caminhos, nos nossos passos. Daí a importância de se aprender cada dia algo mais. E esse aqui é o nosso propósito. É bem verdade que alguns determinados assuntos não interessam muito.
mas eu diria que qualquer assunto deve nos interessar, desde que não seja bobagem, né? Assuntos científicos, assuntos culturais são muito interessantes para a nossa vida, né? Então, vamos continuando com o nosso programa. Logo em seguida, nós teremos aqui o próximo quadro. Até já! Momento cultural. Momento cultural. Fique por dentro. Você está ouvindo o programa Performance News. Apresentação: jornalista Marco César. Você está ouvindo o programa Performance News. Apresentação: jornalista Marco César. Olá, meus caros ouvintes da 87.9 Rádio Serrana FM de Lagoa Nova. Estamos de volta com o programa Performance News. Tivemos aí o primeiro quadro, Momento Cultural, falando sobre o telefone, né? E agora vamos dar início ao próximo quadro. Estamos também aqui aguardando o nosso entrevistado do dia, que é o Diógenes Galvão, da Casa Santana. Alô, Diógenes, estamos aqui lhe aguardando, hein? Para o próximo quadro. Vou dar início agora ao quadro Falando Francamente, comentário autêntico do jornalista Marco César, né? Enquanto aguardamos a chegada do nosso convidado de hoje, Diógenes Galvão, para participar do quadro Gente de Talento, Quem Sabe Faz. Então estamos aguardando Diógenes e vamos dar início ao próximo quadro, que é o Falando Francamente. Bom, meus amigos, caríssimos ouvintes, chegamos ao momento do nosso comentário, né? Que normalmente finaliza o programa Performance News. Nós vamos aqui hoje questionar e analisar uma frase do nosso vice-governador Antenor Roberto, uma frase proferida esta semana, agora dia 10 de março, em entrevista à imprensa. Nós trazemos sempre um assunto da vida pública, um assunto da política, um assunto que está em evidência durante a semana, nesse Falando Francamente. E um assunto que está sempre falado na mídia todos os dias, em todos os noticiários, é a questão do Covid, né, da pandemia do Covid. É um assunto que ele tem várias vertentes, ele tem vários olhares, vários temas para serem abordados dentro desse tema maior. Eu trouxe aqui recentemente uma panorâmica do quadro do Covid,
falando sobre cuidados, falando sobre dados estatísticos, né? É bem interessante. Hoje eu quero trazer aqui mais uma questão crítica à parte de comportamento de governantes. E prometo ao caro ouvinte que esse, como é um assunto, digamos, que para alguns pode até não agradar muito, porque pode tocar nas suas simpatias políticas, eu prometo que no próximo programa eu vou voltar a tratar do assunto do Covid no meu comentário, mas trazendo somente coisas positivas, que é o que nós precisamos. Quando eu comentei da outra vez, eu apresentei dados reais, mas também focando o aspecto positivo do assunto, né? Trazendo um pouco de tranquilidade para a população em cima desse assunto. Hoje eu vou trazer críticas que também são necessárias, porque isso faz parte do jornalismo. Nós não podemos cobrir com um pano, né, as coisas que acontecem. Nós temos que estar trazendo à tona as informações para os nossos ouvintes, para a sociedade em geral, para que elas façam análise da nossa informação e criem também a sua opinião. Ninguém é obrigado a seguir a opinião de ninguém. É importante que se ouça, é importante que se tome conhecimento dos fatos e é importante que tenhamos sabedoria para formarmos a nossa opinião. Então hoje eu trago uma crítica aqui, nós vamos questionar essa frase, né, do governador, do vice-governador Antenor Roberto, que foi proferido essa semana, dia 10, numa entrevista à imprensa. Aliás, esse mesmo cidadão, vice-governador do Rio Grande do Norte, né, segunda autoridade na hierarquia do Executivo, há 2 ou 3 dias atrás, ele foi desmoralizado, expulso dos estúdios da Rádio 96 FM de Natal, por faltar com respeito à emissora em plena entrevista, né? Que por sinal, 96 FM de Natal é a mais antiga emissora FM do estado do Rio Grande do Norte. A mais antiga emissora FM de rádio do Rio Grande do Norte. Hoje dirigida pelo meu amigo, dileto Enio Cinedino. Então, durante a entrevista, o nosso vice-governador, ele sugeriu que a emissora deveria cercear a atuação do jornalista Gustavo Negreiros, por ele ser um crítico ferrenho dos desmandos do atual governo do estado. Ora, isso é um absurdo. O entrevistado, dentro de uma emissora, sugerir qual deveria ser o comportamento da emissora, diante de um diretor da emissora, que estava também participando da entrevista, qual deveria ser ditar regras dentro de uma empresa privada, e regras essas que são inadmissíveis dentro do contexto ético do jornalismo. O vice-governador, ele veio sugerir que a rádio não aceitasse a participação de Gustavo Negreiros naquela entrevista, por ele ser um crítico do governo, né? Isso é uma demonstração de intolerância, de autoritarismo, é uma característica de comunistas radicais. O que ele é, o Antenor Roberto, apesar de aparentar ser uma pessoa muito diplomática, muito educada, eu o conheço, né? Mas ele é um comunista de carteirinha, é um comunista radical, é um comunista que, vamos dizer assim, cada célula dele é uma célula comunista. Cada célula do corpo, e nós temos trilhões de células no nosso organismo, cada célula de Antenor Roberto é uma célula comunista. Ele é completamente comunista. Mas vamos lá. O nosso vice-governador, Antenor Roberto, comunista de carteirinha, alegou, né, também, nessa semana, agora, dias atrás, que é a frase que nós vamos analisar a partir desse comportamento dele. Eu fiz o comentário daquele foi expulso da rádio, o Enio Cinedino mandou parar a entrevista e botou ele para fora do estúdio, por conta desse comportamento dele, né? Então, completamente desmoralizado. E ele havia, há 2 dias atrás, feito um comentário muito infeliz, somente para os fanáticos e os míopes políticos, quero dizer, que podem
vamos dizer assim, acatar ou concordar com essa opinião de Antenor Roberto, ele fez um comentário de que os recursos encaminhados pelo governo federal para o estado do Rio Grande do Norte são insuficientes para o combate à Covid, né? Esse é um comentário incabível, né? Ele diz que os recursos são insuficientes. Insuficientes? Insuficientes, eu pergunto. Ora, isso é um tamanho de espalpério. Vamos lá ver por quê. Eu acho que a essa altura do campeonato, o vice-governador, né, eu quero que ele tome conhecimento dessa nossa fala, ele deveria mesmo era explicar o que danado foi feito com tanto dinheiro que aqui chegou para o combate à pandemia. Pois, pelo que consta oficialmente no portal da transparência do governo federal, nunca se viu tanta dinheirama derramada para uma ação governamental como os recursos destinados ao combate do Covid. No período da pandemia, o governo do Rio Grande do Norte recebeu do governo federal, entre transferências constitucionais, que tem que vir mesmo, né? Entre transferências constitucionais, dispensas de pagamento de dívidas, recompensas por perda da arrecadação e auxílios para o combate à pandemia, a quantia de 23,85 bilhões de reais. Bilhões de reais. Sendo que desse volume, 5,5 bilhões especificamente para a pandemia. Então, o dinheiro que chegou do governo federal durante o período da pandemia, aqui, representa 23,85 bilhões de reais. Isso inclui as transferências constitucionais, tudo bem, inclui dispensa de pagamentos, porque com a crise da pandemia, o governo federal dispensou dívidas do governo do estado, está dentro dessas contas aqui, e também ainda deu dinheiro como recompensa pela previsão de perda do ICMS. Ainda mandou dinheiro como recompensa pela previsão de perda do ICMS. E mais 5,5 bilhões para o combate à pandemia. Isso, meus amigos, equivale, 23,5 bilhões de reais, equivale, não é, a quase 30% do PIB no estado no ano todinho de 2020. O PIB do Rio Grande do Norte, no ano 2020, foi de 85,5 bilhões de reais. O PIB é todo o volume de riquezas produzido por todos os cidadãos, governos e empresas em um determinado território num período. Então, no Rio Grande do Norte, no ano 2020, todos nós juntos, norte rio-grandenses, juntando empresas, setor público, setor privado, agricultura, todas as atividades, salários públicos e etc, 85 bilhões e meio durante o ano foi o produto interno bruto do Rio Grande do Norte. Somente para a pandemia o governo federal mandou 23,5. Um terço disso aí. Um terço desse PIB foi o que mandou o governo federal durante esse período. Então, não há como alguém, uma autoridade como o vice-governador, dizer que os recursos enviados pelo governo federal são insuficientes para o combate à pandemia. Não aceito porque os números mostram o contrário. Eu não aceito porque eu não seja da linha política dele, eu não aceito, não é por isso, não é porque eu não seja simpático, não, Antenor Roberto foi meu amigo há tempos atrás, não deixou de ser não, apenas não temos mais assim aproximação, né? Não é nada disso, é uma análise fria em cima dos números, quem quer que seja que esteja no comando, no poder. Então nós temos aí um volume de recursos que não justifica uma explicação dessa daí, não é? O nosso incauto vice-governador, ele deveria explicar, em vez de estar reclamando que os recursos são poucos, que o recurso foi poucos, que os números mostram que são mais do que suficientes, né? Ele deveria mostrar as falcatruas amplamente divulgadas pela imprensa e até hoje sem nenhuma resposta do governo sobre os vultuosos contratos sem licitação. Então isso aí sim era o que ele deveria dar uma explicação, uma satisfação à sociedade dos vultuosos recursos que têm chegado e que são gastos
de forma não muito republicanas, aliás, totalmente não republicanas. E isso que a população espera é uma explicação do uso desses recursos que pertencem à população. Não é? Devido a essa explicação. Como exemplo aí, nós vamos citar algumas coisas. O ano passado, no mês de agosto, o governo do estado fez um contrato com uma pequena empresa, num valor altíssimo, para a locação de 6 ambulâncias com suas respectivas equipes. Mais um valor de 8,5 milhões para 6 meses. Dá mais de 1,5 milhão por mês por 6 ambulâncias. É um verdadeiro absurdo. Isso sem licitação. E mais, um contrato feito com uma empresa recém-criada, cujo capital social era de R$100 mil, que não compra a metade de uma ambulância. O capital social da empresa é de R$100 mil, que não compra a metade de uma ambulância. Aí recebeu uma faturona lá de 8,5 milhões. Né? Aí tem outro caso aqui, também cabeludo, a compra pelo consórcio Nordeste, R$5 milhões em respiradores que nunca chegaram e nem tão pouco até hoje nós tivemos uma explicação de como se faz uma compra de R$5 milhões e se deixa para lá, sem ter a entrega da mercadoria, não é? Então, essas coisas o governo precisa nos explicar. Aí, posteriormente, já mais recente, o governo compra 15 ventiladores mecânicos pelo valor de R$1,6 milhão, 15 respiradores, dos quais apenas um funciona, 14 quebrados. Vamos explicar isso, minha gente, e não reclamar que está faltando dinheiro. Vamos agir corretamente com essas 3 coisas, que o dinheiro já sobra demais, né? Aí, logo de dias depois, o governo também fez um novo contrato com essa mesma empresa, para prestação de serviço no valor de 621 mil, sem licitação. O que eu queria dizer é o seguinte: uma pandemia dessa, ela permite que os gestores públicos promovam a aquisição de bens para a saúde, para uso na pandemia, sem precisar fazer licitação, sem precisar prestar contas. Então, é isso que eles querem. É isso que eles querem. Quanto mais se postergar essa pandemia, quanto mais tiver gente morrendo, mais essa situação permanece e mais roubo vai havendo, né? Então, esse é um dos principais motivos de não se agir de forma a amenizar o sofrimento da população, com formas mais eficientes que existem, mas se procura os caminhos mais difíceis e mais onerosos para os cofres públicos, né? Então eu queria dizer aqui assim, Antenor Roberto, fala, comunista, fala, aproveita que eu estou perguntando a você e esclarece pelo menos esses questionamentos. Nós queremos saber, tá? Na verdade, meus amigos, essa pandemia é aquilo que eu estava dizendo, que tanto sofrimento e apreensão tem trazido para o nosso povo, ela está sendo aproveitada, ela está sendo potencializada, né? Para que políticos que querem se manter no poder, ou mesmo fazer uma guerra fria, jogando a população uns contra os outros, com medidas nem sempre corretas nem eficazes, e aproveitando ainda a situação para enriquecer a si próprios num gesto desumano e cruel. A pandemia tem servido para isso. Vamos parar para pensar? Vamos analisar? Não acreditem no que eu estou dizendo, não. Procurem ver na imprensa notícias e anotem, e vão juntando, e vão analisando, não é? Não precisa vocês acreditarem em mim, não. Eu estou somente com isso, passando essas informações, que são verdadeiras, para despertar um sentimento em cada um de vocês, de procurar se conscientizar e analisar o que é que nós estamos sendo vítimas, de quem nós estamos sendo vítimas. Exemplos nós temos muitos, viu? Exemplos nós temos muitos. Um deles, um exemplo maior, é a formação desse tal de Consórcio Nordeste. Consórcio Nordeste, que é uma união dos governadores do Nordeste para a prática de coisas erradas, não é para beneficiar a população. E que, nas palavras do deputado paraibano Valber Virgolino, o Consórcio Nordeste, palavras dele, nada mais é que uma organização criminosa, legalizada,
composta pelo ajuntamento de gatunos para fazer escárnio com o dinheiro público. Isso é o que representa o Consórcio Nordeste, Reunião dos Governadores do Nordeste. Ela é uma instituição que, na sua criação, já se tornou um cabide de empregos para apadrinhados dos governadores com salários em torno de R$20 mil. Que de cara já fez um contrato sem licitação para a compra de passagens aéreas no valor de mais de R$500 mil. Uma instituição que está servindo como válvula de escape e meio tenebroso para a prática de desmandos e roubos à luz do dia, sem nenhum constrangimento, como se fôssemos todos nós apenas um monte de babacas. Tudo isso com o nosso dinheiro. Estou aqui abordando um viés da pandemia, que é uma reclamação, uma crítica sobre a atuação de gestores públicos em relação à pandemia. Eu termino esse comentário dizendo: vá de retro satânicos governadores. Outro escândalo, para se citar aqui, que é frequente, é o fechamento de hospitais e de leitos de UTIs, exatamente no momento do recrudescimento da pandemia, numa demonstração de total descaso com a vida humana. E agora se descobre também outro escândalo, talvez o pior de todos. É que os governadores comunistas do Nordeste estão escondendo as vacinas recebidas do governo federal. O governo federal distribuiu até hoje para o Brasil 17 milhões de vacinas, sendo 6 milhões para o Nordeste. No Nordeste, apenas, Diógenes, 60% das vacinas que chegaram aqui foram aplicadas, 40% estão intocadas. Intocadas, essa é a palavra correta, né? Estão intocadas. No Rio Grande do Norte, esse intocamento de vacina representa hoje 113 mil vacinas intocadas, escondidas, certo? Isso tudo como uma forma de jogar a população contra o governo federal, ou seja, eu não vou analisar aqui quais são os objetivos, eu estou analisando o fato, os números. 6 milhões de vacinas vindas para o Nordeste, tem 40% que não está sendo usado. No Rio Grande do Norte, 113 mil das 271 mil recebidas. 271 mil doses de vacina recebidas foram aplicadas 113 mil. Aí vem o pior agora, né? E agora os governadores eles receberam autorização do STF, que alguns consideram como o escritório de defesa do crime organizado. Eles receberam autorização para também comprarem vacinas, que antes era uma atribuição só do governo federal, né? E aí os governadores estão eufóricos com mais essa possibilidade para meterem a mão no dinheiro do povo, com as suas falcatruas. Sendo que o governo federal já tem contratado a compra de 384 milhões de doses de vacina e mais 148 mil doses em negociação, 148 milhões em negociação. O que representa mais do que o dobro da população brasileira, exatamente para atender a todos os brasileiros sem a menor possibilidade de falta. Então, as providências do governo federal em relação à vacina é de uma contratação já de quase o dobro da população e, somando com o que está em negociação, ultrapassa o dobro da população brasileira para que não falte vacina para ninguém. Portanto, não há necessidade de preocupação de governador estar querendo comprar vacina para agilizar nada. Porque, se não existem essas vacinas todas no Brasil, é questão de dificuldade de fabricação. O que está sendo possível comprar já está contratada a compra. Essa entrega, a produção, é que não está, digamos assim, acompanhando a demanda. Não adianta o governador ter direito de comprar vacina, que também vai cair no mesmo processo de falta, né, dessa demanda. Falta de capacidade de atender essa demanda por parte dos laboratórios. Então, eu encerro esse comentário sobre a questão do Covid, da forma de gestão dos governantes, né? Dizendo que é muito triste, sabe, Diógenes? Muito triste você ver pessoas honestas trabalhando assustadas como se fossem criminosas, enquanto as bocas de fumo e os escritórios do crime trabalham a todo vapor como se fosse um comércio legal. E digo mais, somente para lembrar, que o pão que você comeu hoje foi feito por alguém que teve a coragem de sair para trabalhar, só isso.
Só isso eu tenho a dizer. Então, meus ouvintes, desculpem se eu me empolgo, né? Não é me empolgo, se eu me altero um pouco, que empolgar tem a ver com alegria, não é alegria com tristeza, é uma exaltação, mas com bastante tristeza de uma situação dessa. Mas é uma forma, como eu disse aqui, falei a parte no início do programa de ciência, né, de telefone, criação do telefone, parte da história do telefone, que o Brasil foi o segundo país do mundo, o Rio de Janeiro a segunda cidade do mundo a ter telefone, né, depois de Chicago, etc., da invenção do telefone sem fio, que partiu de um padre brasileiro, que dá início à história do rádio e tal. Conhecimento faz a gente crescer, faz a gente abrir a cabeça. Então é preciso que essas informações que eu estou trazendo sobre Covid não sejam absorvidas por vocês como um comentário político que tenha lado. Não, um comentário político mas é um comentário político que está trazendo números, está trazendo técnicas e está trazendo a opinião de um cidadão igual a vocês. Um cidadão que sofre também, que tem família também e que não faz parte desse coloio, desses grupos que estão aí roubando, que estão aí enchendo os bolsos, tirando o dinheiro nosso, da população, né? Então, acredito que quem esteja enquadrado nessa situação de semelhança comigo, procure dados não só desses que eu estou trazendo, mas existe uma infinidade de dados na imprensa, na internet, para vocês procurarem saber e formarem a opinião de vocês a partir do conhecimento, sem estar ouvindo mimimi daqui e dali, de comparações disso, de aquilo. Não, vamos procurar informações, estatísticas, dados sérios para a gente formar a nossa opinião. Essa nossa opinião nos auxilia na tomada de posições no futuro, inclusive na escolha dos nossos representantes. Nós estaremos mais capacitados a isso, que estamos ainda na escolinha de alfabetização enquanto eleitores, a maioria do nosso povo. Então é preciso que a gente saia dessa escolinha de alfabetização. É preciso que a gente alerte para isso. E para isso é preciso o conhecimento. Então, muito obrigado pela audiência desse quadro. Nós vamos em seguida, então estamos encerrando aqui o Falando Francamente, comentário autêntico, e vamos no próximo quadro ter um assunto mais light, mais ameno e mais também assim, também muito proveitoso e incentivador para quem empreende em Lagoa Nova, com a entrevista com o nosso amigo Diógenes Galvão, da Casa Santana, que já se encontra aqui ao nosso lado, para prestar essa entrevista, né? Então vamos agora ao intervalo e voltaremos em instantes com a entrevista com o Diógenes. Falando Francamente, o comentário autêntico do jornalista Marco César. Você está ouvindo o programa Performance News. Apresentação, jornalista Marco César. Performance News, compromisso com a verdade. Gente de talento, quem sabe faz.
Gente de talento. Quem sabe faz. 97.9 FM de Lagoa Nova. Estamos de volta com o Performance News, com o quadro Gente de Talento, Quem Sabe Faz. Aqui entrevistando nesse momento o nosso amigo, empresário Diógenes Lopes Galvão. Né? Seja bem-vindo, Diógenes, boa tarde, seja bem-vindo. E eu gostaria que você respondesse aqui bem à vontade, né, as nossas perguntas, como forma de contribuir para o empreendedor lagoanovense, através da sua experiência, através do seu sucesso, né, da solidez do seu negócio, mostrando atitudes, mostrando gestos, mostrando tarefas, mostrando modo de trabalhar, né? Que isso possa servir de incentivo e possa servir de aprendizado para os empreendedores de Lagoa Nova. Mas Diógenes, seu nome é Diógenes Lopes Galvão, conhecido como Diógenes. Você é da família talvez mais tradicional aqui da região do Seridó. Né? Lopes Sim. Galvão, João Lopes Galvão, né? Cipriano Lopes Galvão. Cipriano Lopes Galvão, que é o homem dos currais, né? Isso. É o homem que construiu os currais novos, que deu nome à cidade de Currais Novos, né? Que vinha a ser, se não me engano, o esposo de Adriana Galvão. Que foi quem descobriu aqui as terras. Marias, Isso. das terras de Lagoa Nova, né? Por volta metade aí do século XVIII, 1752, se não me engano, por aí. Então, você representa aí a nobreza Eita. da cidade, né? Seja muito bem-vindo, Diógenes. Obrigado, Diógenes, Marcos. você trabalha como empreendedor há quanto tempo? Bom, para mim começar essa história, eu teria que voltar bastante no tempo e referir à fundação da empresa, que foi no ano de 1900 e final dos anos 80, 86 e 87. Nessa época, meus parentes da cidade vizinha de Santana do Mato já estavam no ramo de móveis eletrodomésticos. E um tio meu que já trabalhava com essa linha de móveis e eletros na cidade de Santana do Mato propôs ao meu pai a sociedade, já que aqui na cidade não dispunha de loja de móveis. Foi assim a fundação da primeira loja de móveis aqui da cidade, nos anos 80. Meu pai aceitou de pronto, se desfez de uma propriedade de um terreno que ele tinha, um sítio na zona rural. E com esse capital eles iniciaram aqui. Era um negócio familiar, de pronto, ainda criança, eu passei a ajudar ele. E, no passar do tempo... Foi assumindo, né? Eu não diria nem que foi assumindo. Quando chegou uma certa época, eu já estava tão envolvido que eu não tive mais como sair. Eu praticamente fui... voltando às suas palavras, realmente eu tive que assumir. Foi uma consequência natural. Então, por volta de 87, vocês deram início ao empreendimento. Então, isso há 30 e poucos anos atrás, 33, né? 34 anos atrás. 34 anos. Quando vocês começaram, era apenas uma loja pequena e foi ampliando. Hoje você tem aí uma loja... Porte médio, mas para a cidade... Sim, muito grande, né? Para a nossa cidade é um empreendimento acima das expectativas, vamos dizer, do lugar. Você vende produtos, em grande parte, assim, produzidos fora do estado? Sim, infelizmente aqui no nosso estado... O estado é muito pobre na indústria moveleira, né? Muito mal instalado de indústrias na fabricação de qualquer item. A gente tem dificuldade. Eu acredito que os colegas comerciantes que estão ouvindo também tenham o mesmo... Não vou dizer reclamação, mas tem o mesmo problema. A gente aqui o estado do Rio Grande do Norte é um estado pouco industrializado. Ele não tem fábricas de praticamente nada. A maioria do polo moveleiro, que é a minha área, vem dos estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, um estado bem industrializado. Eles têm muitas fábricas lá. E recentemente está
também aqui no Nordeste, na região de Pernambuco, Bahia, até João Pessoa mesmo, mas nosso estado é carente de fábricas. Devo ter 2 ou 3 fornecedores que residem aqui no estado. Aqui tentaram, eu acho que há uns 15 anos atrás, a implantação de um polo moveleiro. Você não tem notícia se Não tenho informação não teve sobre. sucesso, né? Através da Federação das Indústrias, eu lembro bem que havia a implantação, né, de um polo moveleiro liderado por uma fábrica lá de Natal. Eu não tenho muitos dados, mas isso aí só vem, vamos dizer assim, fortalecer a sua informação da pobreza do nosso estado nessa área, não é? Isso você acha que encarece o produto, o fato da gente não ter uma fabricação, não ter assim um volume de fabricação no estado que possa atender ao comércio de varejo? Com certeza, por 2 motivos. Primeiramente, o frete, que é da região sul para cá, é em torno de 20% em média, mas chega a ser 30% em alguns itens. E a questão tributária também, a diferença de alíquotas de um estado para outro e de uma região para outra muda muito. Quando é fabricado dentro do estado, tem sempre aquela questão de, não vou dizer de subsídio, mas que não precisa estar tendo, como é que eu vou dizer, meu Deus, referente a... Quando o imposto é cobrado de um estado para outro, os dois precisam arrecadar. E é uma perca para o nosso estado e finda tendo um custo a mais, sim, para a gente repassar no produto. Não tem como fugir disso. O consumidor é que é prejudicado. Infelizmente. Né? O comércio também, porque às vezes a pessoa sim, deixa de comprar porque o a gente não se torna tem mais caro, né? Exatamente, a gente deixa de ter uma vantagem no preço que outros que têm a fabricação dentro do seu estado têm. Os poucos fornecedores que eu tenho aqui no estado, eu consigo oferecer um produto que, se eles fossem comprar em um outro estado, morando lá no seu próprio estado, teriam essa vantagem. Mas, como a oferta aqui é pouca, dentro do estado, a gente padece desse privilégio. Você deve enfrentar também a questão da concorrência com as grandes redes, né? Bem verdade que na região não tem assim a presença de grandes redes, né? Grandes redes como... Tinha Insinuante, outras mais aí, Na verdade, Marcos... Cabo Eletro, né? Hoje a concorrência normal do comércio é a internet. As compras de... e-commerce. Isso. Mas, assim, é uma dificuldade que, como é que eu vou dizer? Ela veio para ficar, é uma mudança dos tempos, a gente tem que se adaptar a ela, ou se adapta ou... Né? Não tem muito o que fazer. Aqui no estado nós tivemos redes locais, empresas locais, eu digo potiguares, de grande porte no ramo moveleiro, tipo a Sertaneja de Rádio Pereira, que por sinal é de Currais Novos, né? Foi uma grande rede, que tinha 30 e poucas lojas. Tivemos a Casa Régio, né? Casa Régio de Reginaldo Teófilo também foi uma rede grande de lojas de imóveis. Tivemos aí Casa Porcino, que é do pessoal de Mossoró, também tinha em Natal, e tinha em várias cidades. E essas redes locais, elas foram, digamos assim, engolidas pelas redes nacionais. Agora essa concorrência passa a ser feita, como você disse, pelo e-commerce, o comércio praticado via internet, né? Somente a título assim, de ilustração, que eu converso muito com comerciantes, a gente tem uma vantagem quando compra pela internet, que às vezes a única vantagem é a questão do preço. Mas às vezes você não tem a vantagem de você olhar, de você escolher, de você pegar. Você tem uma série de desvantagens na questão da assistência técnica, quando você compra produtos assim via internet. Mas tem também a questão enquanto cidadão, que eu acho que essa é a que pesa mais, que as pessoas deveriam passar a analisar, né? Analisar esse aspecto de você comprar numa loja da sua cidade ou comprar pela internet. Vamos fazer aqui uma analogia, uma comparação dos efeitos disso aí. Você compra via internet e você não está deixando um centavo para o governo local de imposto, né? Você está pagando um imposto lá para o estado que produziu, que está lhe mandando. Então você está dentro daquela mercadoria, se o imposto for
em torno de 20%, você compra um equipamento, um móvel, uma coisa de R$1.000, você está deixando R$200 lá no estado de origem e nada aqui, né? E nada aqui. Então você está deixando de ajudar a sociedade a qual você pertence, né? Você, na hora que você precisa de um curativo num ferimento, você vai procurar o posto de saúde da sua cidade. Na hora que você precisa de uma matrícula escolar, você procura uma escola na sua cidade. Aí você pega o seu dinheiro que você ganha aqui e manda de imposto lá para outra cidade. Eu acho que a gente devia ser mais assim, bairrista, mais patriota, analisar esse aspecto, não pensar só em si. Que às vezes a diferença é tão pequena. Se for uma diferença muito grande, aí tudo bem, você tem que olhar para si, olhar para o seu bolso. Mas às vezes é uma coisa pequena que não vale a pena você, vamos dizer assim, descapitalizar o lugar que, Marcos, eu até, que você vive, né? Eu até frisaria outro ponto. Hoje o comércio é tão globalizado que mesmo uma loja pequena, num lugar pequeno, ele tem condições de oferecer, não em todos os itens. Você vai hoje para o eletro importado, o dólar não permite a gente combater preços de grandes redes, que compram em volumes maiores, de uma internet da vida, que também não se sabe nem como é que eles compram isso. Mas muitas vezes você tendo a necessidade daquele produto que você encontra no seu lugar, cabe conversar com o dono da loja, com o próprio atendente e chegar num consenso que muitas vezes dá para fechar um negócio com um valor equivalente. A gente não tem umas despesas que o lojista da rede tem, do frete. A gente, claro que tem, a gente também cobra, como é que eu vou dizer, não diretamente o frete, mas é incluído no preço. A gente faz as entregas como as grandes empresas fazem, mas esse valor é diluído de uma forma que não chega a diferenciar em muito o preço. Cabe muitas vezes uma conversa, chegar a um consenso e muitas vezes a negociação sai e fica bom para ambas as partes. Quando nem sempre comprar sem fazer. É aquela questão, você tem a necessidade de um produto, vamos pesquisar. Eu vou na cidade vizinha, lá tem, mas você já rodou nas lojas da sua cidade para saber se não tem, às vezes, um produto igual, similar ou até melhor, com preço igual, ou até mesmo mais barato no seu lugar? Muitas vezes as pessoas deixam de visitar a loja do lado da sua casa para ir comprar mais distante, achando que vão encontrar alguma vantagem. E é um direito do consumidor procurar a melhor condição, sim, lógico. Sempre. Mas é preciso despertar essa consciência, porque não é só nem a questão que eu estava me referindo aqui, a questão tributária, mas além disso, é a questão estrutural mesmo de você participar, de você contribuir com o desenvolvimento do seu lugar. É verdade. Né? É a questão de você garantir um emprego no seu lugar. Esse emprego às vezes é fornecido a um vizinho seu, a um parente seu. E na hora que você está prestigiando o comércio fora da sua cidade, você está fortalecendo essa possibilidade de emprego fora da sua cidade. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência, né, de contribuir com aquele lugar que a gente mora. Eu acho que isso é muito importante se fazer essa análise, né? Diógenes, me diga mais uma coisa. Quantos metros quadrados tem aquele seu lojão ali na entrada da cidade? O terreno dele lá são 600 metros, mas eu tenho o segundo piso, 600 com 500, que tem uma área aberta, né? 100 metros, total de 1.100 metros quadrados de exposição. É realmente uma loja grande para a cidade de Lagoa Nova, né? Com 16 mil habitantes. Uma loja. Quantos funcionários você hoje, tem? Marcos, já tive até mais, mas a gente, já justamente agora devido à pandemia, as vendas... Na verdade, eu ia falar uma besteira, eu ia dizer que as vendas caíram. No ano passado a gente vendeu um pouco acima do normal. O auxílio trouxe uma movimentação financeira atípica para a cidade e a gente vendeu até... A gente nem esperava que fosse ter essas vendas. A gente teve dificuldade também de repor mercadoria durante a pandemia, muitas fábricas fechadas. Mas mesmo assim a gente conseguiu vender mais do que no ano anterior, 2019. Esse ano está se mantendo até então como um ano comum normal, até porque já não teve mais o auxílio de janeiro para cá. Mas a questão dos funcionários, hoje eu estou com 6 funcionários, já tive 8.
Até porque, assim, a sua atividade não é uma atividade que precisa de muita gente, né? É uma Não. atividade que precisa de pouca gente trabalhando. Mas, mesmo assim, são 6 empregos na cidade, é uma empresa que contribui, né, com a sociedade, e muito. Porque o emprego é tão importante, um emprego é muito importante. Na hora que a gente gera um emprego, a gente está contribuindo, né? É uma renda de uma família, né? É uma família que se assegura ali, que dá tranquilidade, né? Diógenes, você procura, digamos assim, se atualizar em termos da sua atividade profissional, com a parte de gestão do seu negócio? Sim, sempre. Você proporciona isso também ao seu quadro de colaboradores? Sempre que aparece algum curso, a gente está oferecendo a eles. Eu sempre estou procurando o Sebrae para informar das novidades. Por incrível que pareça, me atualizo muito com o meu contador. Tem muita novidade mês a mês, semestre a semestre. E a atualização também, a gente está sempre antenado. Às vezes os fornecedores da gente passam informações diariamente que nos ajudam a planejar o dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte. Esse ano 2020, a gente teve um aprendizado muito grande, com situações que a gente nunca tinha vivido, sem precedentes, né? Acho que todo mundo está nessa. E enquanto uns passavam para a gente, olha, compre o máximo que você puder, mas aí, quando a gente procurava, as fábricas fechadas. Porque eles estavam prevendo que ia ter fecha-fecha. Começou no estado do Ceará, que é um dos que me fornecem bastante mercadoria, foi um dos estados mais duros na flexibilização do funcionamento. Uma das fábricas que eu compro, de colchões, a Ortobon, ela ficou fechada de fevereiro a junho. Vieram abrir agora, quase 6 meses fechado, final do ano passado. Apesar de que também não ajudou quando reabriram, porque os aumentos de preço foram absurdos. Eles alegam que a matéria-prima dobrou de valor e tem que repassar para o produto. E ficou até difícil, mesmo depois de abrir, a gente repor mercadoria. Está muito difícil agora para o ano 2021, a gente... Devido ao custo de vida também da população ter aumentado muito, aí você esperava pelo menos oferecer o mesmo produto, do mesmo valor, mas a gente não está conseguindo. Muitos produtos até eu estou deixando de vender. Dá um exemplo. Uma bicicleta que custava, vamos lá, R$700. O fornecedor já liga para você dizendo, a bicicleta hoje vai lhe custar para você pedir R$1.100. Como é que eu vou oferecer um produto acima de R$1.100 se até um dia, até 2, 3 meses atrás, ela custava R$800 na loja? Aumento de 40%. Muito difícil. Teve produtos que triplicou de valor. Esse produto a gente tem que abandonar porque não tem como oferecer à população um produto tão caro numa época tão difícil que a população está passando. Eu estava ouvindo seus depoimentos aí a respeito da crise da pandemia, que em muito concordo, na verdade, em muito não, eu concordo 100% com o que você falou aí. As dificuldades da doença estão sendo geradas mais por quem deveria estar ajudando a população. E a gente fica só observando, de mãos atadas, sem ter muito o que fazer, sem concordar com eles, mas aí vou fazer o quê, né? Rezar para que essa pandemia passe logo, ver se as coisas voltam ao normal. Verdade. Diógenes, qual é a maior dificuldade você, enquanto empresário, a maior dificuldade que você sente, digamos assim, na cidade de Lagoa Nova, em relação vamos dizer assim, ao negócio? Como, por exemplo, a falta de uma agência bancária. Meu amigo, você agora falou tudo. Marcos, esse problema ele não é recorrente de muito tempo, não. Há uns 6 anos atrás, a gente tinha ali no Correio, um correspondente bancário do Banco do Brasil, quem lembra, ele tinha uma função muito importante na cidade, fazer o dinheiro da nossa população circular aqui. Se alguém recebia que ia gastar fora, era por opção, mas hoje ninguém tem opção. A gente tinha também, minha amiga Vanusa, um correspondente bancário na loja dela, que praticamente era uma agência bancária de porte médio para grande, porque ela fazia de um tudo lá pela população. A gente nunca agradeceu ela pelo trabalho que ela prestou a gente por muitos anos, nem sei quanto tempo. Também ainda restou a Caixa, né? Mas não atende à necessidade do município hoje. Até porque Lagoa Nova, apesar de ser um município de 16 mil habitantes, parece que é pouco, mas o dinheiro que gira na nossa serra é muito. Eu tenho informações que o ICMS arrecadado aqui é quase igual o da cidade de Currais Novos, com o triplo da população.
comércio forte, como eles dizem que tem, nossa cidade ela tem um porte que a gente mesmo não sabia que ela tinha. A cidade de Lagoa Nova hoje não pode trabalhar com, ou no caso, sem movimentação financeira. O Banco do Brasil está hoje aqui para direcionar o fluxo de dinheiro da cidade para a cidade de Currais Novos. Você chega aqui e abre uma conta no Banco do Brasil, precisa sacar um dinheiro ou depositar, não tem aonde. Como é que os aposentados, os velhinhos sofridos de nossa cidade, sofridos porque eles, no dia do pagamento, eles precisam receber o dinheiro deles, e aqui na cidade eles ficam 3, 4, 5, 6 horas numa fila, na hora de sacar o dinheiro, ou se desgastam e, como se diz no popular, dos peitos e corre para Currais Novos, para pegar outra fila lá, perde o dia todinho, às vezes tem que levar um familiar com despesa, até porque quem recebe um salário mínimo, uma ida dessa Currais Novos, pagando passagem, já se vai-se embora quase 10% da sua renda. E é difícil, é complicado. Essa questão dos bancos, a gente, desde a época da criação da CDL, que a CDL foi criada porque a gente bateu muito nessa tecla, depois que a gente perdeu o Banco do Brasil, o comércio da cidade sofreu muito, justamente pela falta de circulação do dinheiro no lugar. O dinheiro daqui não estava mais servindo para o município em si. Essa reclamação parece, você está falando isso porque você é comerciante. E a população em si, quando precisa pagar uma conta que não tem onde pagar? O caso principal dos aposentados que precisam sacar seu dinheiro aqui, não tem onde. Os próprios funcionários da prefeitura, ainda mais os funcionários da prefeitura já são pessoas de idade, já têm acesso como é que eu vou dizer, aos instrumentos, aos mecanismos da modernidade, internet, celular com aplicativo e tal. Eles não sofrem tanto, sim, mas eles não têm opção também. É verdade. A questão de a ausência de uma agência bancária prejudica o comércio de uma forma direta, afeta diretamente, mas também a população de uma forma geral, né? É algo que já deveria ter sido resolvido, né? Eu acho que o empenho não só de CDL, mas CDL junto com prefeitura, junto com outras forças, né? Deveriam se unir em torno disso aí. É algo que eu identifiquei ao chegar aqui, essa carência. Mas é preciso que haja uma ação coordenada, conjunta, coordenada, que tenha força para trazer uma agência bancária. Marcos, eu até vou acrescentar mais uma informação. Recentemente, essa semana, entre segunda e terça, eu recebi a visita de um dos meninos do banco Sicredi. Eles estão instalados ali em Currais Novos, do Sicredi. Eles vieram me propor abrir contas, normal, vender o peixe deles. Só que em conversa eles me confessaram, não, eu cobrei, porque vocês não vêm para Lagoa Nova, vocês estão lá, vocês lá em Currais Novos são só mais uma agência. Aqui vocês seriam a agência. E não é a agência só da cidade de Lagoa Nova, porque a cidade de Lagoa Nova, querendo ou não querendo, ela é a capital da Serra. Ela tem a proximidade central de ficar entre Serra Corá, Bodó e Tenente Laurentino. E se vocês viessem para cá, aí eles me confessaram, olha, a gente tinha um projeto de vir para cá, só que esse projeto foi posto abaixo, palavras dele, por forças políticas. Eu disse, como é, menino? Ele disse, a gente tinha um projeto, estava viabilizado, teve o estudo, é viável vir para Lagoa Nova, só que forças políticas botaram esse projeto abaixo. Isso eu não acredito, não, é verdade mesmo, estou lhe dizendo. Não, ele não me disse quem era o nome do político, também não, mesmo se eu soubesse, não ia citar aqui, porque não é por aí. Mas é grave, isso é gravíssimo. Apesar de ser um assunto que a gente não pode, vamos dizer assim, atacar diretamente, por não saber a origem, mas eu acho que cabe investigação. Sim. Cabe investigação para que haja uma exigência, uma cobrança e até, entre aspas, digamos assim, uma punição. Punição, eu digo, não é punir não seria crime, exatamente, mas é imoral. É imoral porque... É uma punição moral, é uma punição se é político, o que é que afeta mais o político? É o voto. Exatamente. Então, a população tomar conhecimento de quem trabalha contra a cidade. Se é político da cidade... Eu não diria nem a cidade, eu acredito que esse cidadão que teve essa atitude,
ele deva estar prejudicando não só Lagoa Nova, como Serra Corá, Bodó, Tenente, Florânia, inclusive até Acari, porque eu acredito que seja isso uma forma de manter todos os bancos numa cidade, que eu acredito Currais Novos é quem está se beneficiando com essa falta de bancos nas cidades vizinhas. Eu acredito que seja somente para beneficiar a cidade de Currais Novos e o comércio local. E desprestigiar todas as cidades em torno. Quer dizer, as cidades do entorno estão inocentes, achando que é porque não tem mais banco para a cidade pequena. Não, não é isso. É porque a gente não tem banco para a cidade pequena que seja próximo a Currais Novos. O problema é esse. Não tem um político que defenda a cidade, com pulso, né? Que defende. Tá faltando isso, alguém que represente a cidade, represente a região e tenha pulso e força para reivindicar isso e conseguir trazer. Eu acho que nós temos a nossa, sem nenhuma crítica aqui, mas nós temos nosso representante no Executivo, no Legislativo, e a classe empresarial deveria, é só uma sugestão, se unir em torno dessa causa e pressionar a classe política a somar com a classe produtiva em busca disso aí. Porque é algo que está fazendo muita falta, não só a Lagoa Nova, mas a região. E se é uma questão política, é com política que tem que se resolver, não é? Eu soube essa semana que, a título de, eu não diria nem de consolo, mas assim, para amenizar, está se projetando agora para o mês de junho a instalação de um caixa eletrônico aqui na cidade de Lagoa Nova. Esse caixa eletrônico vai vir a título de teste. Se a movimentação financeira for satisfatória, ele vai ficar permanente. Mas eu ainda acho que para o porte e a movimentação financeira que existe nesse nosso município, ainda é muito pouco um caixa eletrônico, aonde tem a população de mais idade. A população de mais idade não vai ter acesso a esse caixa eletrônico. A gente vê os velhinhos ali, eles não têm acesso a... A questão da segurança. Sim, a questão da segurança também. Um caixa eletrônico ali abandonado com dinheiro dentro, vai passar pouco tempo. Infelizmente a gente espera que não, mas... Quer dizer, felizmente a gente espera que não. Mas que a segurança que é oferecida hoje no município de Lagoa Nova ainda dá margem a gente pensar que não vai se sustentar por muito tempo. Precário, né? Exatamente. Foi o que aconteceu nas duas oportunidades aí que estouraram o caixa do Banco do Brasil e depois a agência do Banco do Brasil, que era, na verdade, os Correios. Eu acho que essas deficiências, tanto nessa ausência da agência bancária, como a deficiência da segurança pública no município, isso se somam, né? Isso se soma e isso é o resultado da ausência também de força política no município que se dispõe a brigar pelas coisas para o município, né? Eu acho que está faltando isso também. Mas vamos em frente porque vamos ter tempo para isso também, de incentivar a classe política, de apontar, de despertar, né? Para que a cidade possa ter recuperado aí esses espaços que foram perdidos, né? Porque nós tínhamos aqui, eu acho que 2 agências bancárias, né? Tivemos Caixa Econômica e Banco do Brasil, né? Eu diria que 3. Eu sempre tive minha amiga Vanusa com seu correspondente como uma terceira agência bancária na cidade, pelo movimento que ela permitia a gente fazer, volumes altos de depósitos, boletos de alto valor, ela sempre atendia a gente e não sei como é que ela conseguia fazer aquele movimento todinho e ainda pagar os aposentados. Ela foi uma heroína aqui. Felizmente ela foi obrigada pela insegurança a desistir disso. Diógenes, a sua entrevista tem sido muito proveitosa. Eu gosto assim desse tipo de entrevista que traz assuntos para a coletividade e que deixa um resultado, né? Deixa um resultado, deixa uma reflexão. Eu queria que você, a gente não tem tempo de permanecer por mais tempo, mas eu queria que você deixasse assim a sua mensagem final para os empreendedores de Lagoa Nova. O que é que você acha que o empreendedor de Lagoa Nova deve seguir como empreendedor? Não é bem um conselho, mas uma sugestão de ideia, de procedimentos para os empreendedores de Lagoa Nova. Olha, hoje
em meio a tantas dificuldades que a gente está passando, umas recorrentes, umas novas, a gente realmente a gente está precisando de união. A CDL é uma ferramenta oficial que veio para exigir isso da gente, uma união. Só que quando se fala essa união, é união no foco, no pensamento, no objetivo. Essa questão que a gente citou agora dos bancos, da perca de movimentação financeira do nosso município, é algo que a gente não deve desistir de estar procurando a solução. Existe solução. Se é fácil ou não, vai depender do empenho da gente como empresários. Existem novos empresários por surgir. Alguns não vão sobreviver a essa crise dessa pandemia, mas quem tiver focado na profissão empreendedor tem que aproveitar o momento para se unir, porque a Serra de Santana, apesar de todos os defeitos que alguém possa apontar, ainda é um oásis em meio a esse sertão que a gente vive. E eu diria que não devemos desistir, já que a gente se propôs a essa missão de empreender, não deveríamos desistir jamais de atingir nossos objetivos. E hoje o objetivo de quem é empreendedor na Serra é se manter, além de crescer, que é como eu vou dizer, é uma ambição de cada um, mas se manter hoje é a missão principal do empreendedor. Eu não diria só também regional, mas do país em si, pela situação que a gente está vivendo hoje. A palavra mais adequada é escapar, né? Exatamente. Desse momento, né? Para poder atingir outros objetivos. Sobreviver para passar por essa. Diógenes, eu quero lhe agradecer a sua gentileza de participar do programa e dar também essa contribuição. Agradecer a você o convite. Obrigado. Cidade, né? Dizer que aqui estaremos à disposição. Se você em algum momento desejar dar uma entrevista, algum assunto, alguma novidade, né? Algum bate-papo, de atualizar alguma coisa, é só nos falar. Aqui estaremos à sua disposição, né? E muito grato aí pela sua participação. Espero que o programa de hoje tenha trazido aí para a população, os ouvintes de Lagoa Nova, conhecimento, informação, que isso seja de utilidade para as nossas vidas, né? Então, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio 87.9. Desejo a todos um bom final de semana e que fiquem na santa paz de Deus e até o próximo programa. Grande abraço. Gente de talento. Quem sabe faz. Você ouviu na Nova Rádio Serrana FM o programa Performance News. Apresentação: jornalista Marco César.